Estamos aqui no podcast Ativamente Cast, no portal Fala Litoral, diretamente de Balneário Camboriú, hoje presencial, com a psicóloga Beatriz Brimiller, que mora em Cuiabá, né? Longe daqui, mas hoje está aqui conosco. E a Beatriz já esteve aqui conosco. Ah, e outra coisa, hoje estamos ao vivo, além do podcast Ativamente Cast, estamos ao vivo no Instagram, né? E a Beatriz já esteve aqui no podcast Ativamente Cast conosco, quando a gente fala sobre pessoas, sobre mentes, sobre comportamentos, enfim, o que a gente vai falar hoje aqui, né? E no dia, ela esteve aqui no ano passado, dia 5 de setembro de 2023. E a gente conversou bastante sobre os livros. A Beatriz é escritora, é psicóloga, é palestrante, dá curso, enfim, é uma multi-atividades. E eu quero dar as boas-vindas para a Beatriz, colocar agora a palavra dela para uma disposição, para que ela complemente essa minha apresentação. Eu sei que ela é especialista em comportamento, emoção, coautora de vários livros. Eu até tenho aqui tenho 6 livros que ela participou, né? 2015, 2017, 2018, 2019. E fala sobre programação neurolinguística, planejamento estratégico para a vida, pessoas e psicologia, enfim, sobre comportamento, né? Sobre a psique das pessoas. Então é uma satisfação estar com a Beatriz. Muito obrigado, Beatriz, pelo teu comparecimento. E eu queria que você falasse um pouquinho inicialmente. Sim, bom dia, né, para quem está ao vivo com a gente. É uma alegria, Arnone, estar aqui. Foi muito bom aquele podcast que a gente fez junto no ano passado. E como eu já ia vir para cá, aqui é minha terra, Arnone, eu sou catarinense. Pois eu soube que você também nasceu em Jaraguá. Jaraguá. Eu sou de Jaraguá do Sul. Mas mora em Cuiabá. Eu moro em Cuiabá. Há quanto tempo está lá em Cuiabá? 29 anos. Nossa, 29 anos. Eu já recebi o título de cidadã cuiabana. Nossa, né? Os catarinenses não fiquem com ciúme, mas faz parte. Faz parte, lógico. Eu sou catarinense em primeiro lugar, né? Mas amo aquela terra, né? Depois de tantos anos. E o povo cuiabano é um povo muito caloroso. Né? Não é só a terra que é muito quente. A terra é quente. E o povo é quente. O povo é muito caloroso. A terra é bastante quente. Agora a época mais fresca está 30, 32. Só, né? Fresquinho, fresquinho. Ano passado, no verãozão, fez 48, Arnone. Não é brincadeira, não. Nossa. Mas para mim é uma grande alegria. Eu agradeço você pelo convite, por poder estar aqui com vocês nessa manhã. Aquela vez que você esteve aqui, lá em setembro do ano passado, a gente conversou, você se apresentou, conversou sobre os teus livros, falou sobre a tua trajetória, e esse podcast está lá à disposição no Ativamente Cast do Spotify e aqui também no portal Fala Litoral, né? E hoje a gente vai falar um pouquinho mais especificamente sobre o teu trabalho, né? E sobre os cursos que você dá, né? A gente já sabe, né, que já falamos, você dá muitos cursos presenciais e cursos online, mas hoje vamos falar mais especificamente sobre um curso que você vai fazer agora em março, né, na data de 30 a 31 de março, agora, né, no final do mês, né? Lá em Cuiabá. Você vai fazer junto com a Rita de Cássia Benite Soldel, que eu acho que é alguém que faz junto com você esses cursos, que a gente vai falar sobre ela. Mas antes da gente falar do curso, né, em si, que a gente vai entrar mais especificamente nesse curso, eu vi assim que no teu site, né, www. BeatrizBrimiller.com.br. Só www, o sobrenome, tudo junto. O nome e sobrenome.com.br. Lá no teu site está escrito isso aqui, ó. Dedico-me à arte de ouvir as pessoas, o que hoje já não é muito comum, e desenvolver seus potenciais. Aí, então, assim, ó,
Como é que você chegou a esse propósito de vida? Ouvir as pessoas. As pessoas não ouvem? Será que as pessoas têm que ouvir melhor? Como é que é esse negócio? Bom, Arnone, essa pergunta me faz assim voltar lá na minha infância. Sim. Porque eu, desde criança pequena, eu sempre era aquela criança atenta. Então, os outros estavam conversando, eu estava atenta. Eu sempre gostei de observar as pessoas e os comportamentos, sabe? E eu gostava também de ensinar. Então, falar em propósito, né? Ouvir tem a ver com a profissão do psicólogo, que eu sou psicóloga clínica também. Né? Atende em consultório? Sim, atendo em consultório. E é muito interessante você desenvolver essa habilidade de ouvir mesmo. E na PNL a gente fala assim, escuta ativa. Quer dizer, muito além de ouvir com os ouvidos, mas estar observando a pessoa como um todo. Né? Sim. Então, ouvir as pessoas, porque quando uma pessoa procura um psicólogo, muito quer desabafar e muito quer encontrar outra forma de ver para a questão que lhe está lhe incomodando ou algo assim. Então, através do ouvir, do que a pessoa traz e também do que ela traz sem ela mesma saber, a gente é capaz de ajudar através de perguntas. E aí a minha formação de coach agregou em cima da formação de psicólogo, de fazer perguntas para a pessoa encontrar a resposta dentro dela mesma, né? Achar os potenciais dela. Sim. Encontrar, às vezes, a solução de algo que está travando ela, né? E pensando em potenciais, então está bastante ligado a compartilhar conhecimentos. Então, desde criança, eu sempre gostei de ensinar. Imagina aquela pessoa que tudo que aprende já quer compartilhar com os outros. Assim, na vida comum. Então, eu sempre gostei de ensinar. E lá um dia, eu tive a oportunidade de estar num curso. Na época, eu trabalhava na Caixa Econômica Federal, eu fiquei 19 anos na Caixa. E num curso tinha algo sobre propósito. Quando começaram a falar em propósito, isso tem uns 30 anos atrás. E, por aí, 30 ou mais. E daí, fazendo exercício, eu percebi que algo que eu fazia naturalmente, e o propósito tem muito disso, né? Algo que eu fazia naturalmente, de estar atenta às pessoas, de estar sempre compartilhando o que eu sabia, estava ligado ao meu propósito de vida. Então, a partir dali, eu comecei a dar um foco maior. Né? Então, eu fui participar da instrutoria na Caixa Econômica, ser instrutora já dentro da Caixa. Eu fui fazer a faculdade de psicologia, eu formei já com 43 anos. Né? Isso foi por questões financeiras mesmo, lá na adolescência eu não pude fazer, eu fiz outra faculdade lá. Então, eu comecei a me dirigir cada vez mais. Então, chegou um momento que eu me desliguei da Caixa Econômica, em 2000, né? Eu saí num PADV e fui me dedicar a trabalhar com treinamentos e logo em seguida, né? Em 2003, quando eu estava formada, logo depois eu comecei também a atuar como psicóloga. Primeiro organizacional e depois clínica, porque na minha formação era possível, né? A gente formou em 3 áreas. Quando você falou ali de ouvir, quer dizer que você se focou assim, quando eu perguntei, você focou assim, ouvir as pessoas, quer dizer, o que vem dela, né? E desenvolver os seus potenciais, quer dizer, que está lá dentro dela, né? Sim. E aí eu me lembrei aqui que isso é um dos princípios da neurociência comportamental, né? De você... tudo que você precisa está dentro do teu cérebro, dentro da tua mente. Basta você procurar eles e achar, né? E aí, quando você falou isso, eu pensei, não, mas ela faz isso, ela desenvolve o que a pessoa já tem, que às vezes nem sabe. Sim. Que já tem, né? Sim. E na PNL, a gente fala, um dos pressupostos é que todos nós temos todos os recursos disponíveis, que veja
que vai na mesma direção da neurociência. Sim. Então, assim, nós temos, às vezes, nós não temos consciência que temos aquele recurso, às vezes nós não sabemos como acessar aquele recurso. Então, por isso, às vezes, a gente precisa de um profissional para nos ajudar. Dá uma ajudazinha. Exatamente. Mas parte da pessoa mesmo. Mas sempre está, a resposta sempre está dentro da pessoa mesmo. Bacana, quer dizer, então tudo que eu preciso está comigo. Está Preciso dentro que alguém de me ajude, você. às vezes em quando eu preciso de alguém que me ajude. Sim. E mesmo quando às vezes a gente sabe, às vezes a gente também precisa na dúvida, é bom compartilhar, Sim. né? É bom compartilhar, porque você consegue ver outras nuances, né? Outras variáveis, que às vezes... Por que a gente procura um advogado? Porque o advogado, ele está de fora olhando, né? Ele não está, né? Então, às vezes, quando a gente está com uma pessoa que nos ajuda, ela tem outra visão, né? E pode nos ajudar. Sim. Então, na dúvida, sempre é bom. Claro, uma pessoa de confiança, né? Que você confie. Sempre importante. Que você confie e tal. E ter um profissional, né, um psicólogo, e tem terapeutas também que fazem isso, mas a psicologia tem uma formação de 5 anos, muito exigente, né, para isso. É muito diferente de você comentar com um amigo, com um conhecido. Que o amigo conhecido, ele vai dar o ponto de vista dele. Sim. Que às vezes pode te ajudar, às vezes pode piorar a situação. Pode piorar a situação. Então, assim, um psicólogo é alguém neutro. Sim. Que vai... E com uma formação especializada nisso, né? Próprio para isso, né? Exatamente. E daí te ajuda a olhar por outros ângulos. Mas tá, então já entendemos a questão de ouvir, de desenvolver o potencial. Mas eu vejo, assim, que você tem participação de muitos livros, né? Eu citei alguns aqui no começo. Você teria algum livro em especial para falar, antes de nós comentar sobre o teu curso, né? Tá bom. Para que você possa falar para nós assim, olha, esse livro eu tenho um carinho especial porque ele me ajuda nisso, ou ele ajuda as pessoas naquilo, né? Na verdade, sabe como toda mãe é coruja e baba todos os filhos, né? Tá certo. E cada livro é um filho. Exatamente. Então tu tem bastante filhos. Bastante. Eu estou cheia, além dos meus 3 meninos, né? Além dos filhos. Além dos meus pessoas 3 filhos. Então, assim, um livro que foi muito especial para mim foi o Liderança e Espiritualidade, que foi um foco na liderança, mas com esse olhar de espiritualidade, um olhar mais amplo. Sim. E ele teve algo muito interessante, que o meu filho caçula é formado em psicologia também. Sim. E nós escrevemos juntos esse artigo. Foi uma experiência incrível. Bacana. E também teve, por exemplo, pessoas de psicologias. Eu tratei do tema da psicologia da minha formação. O bem-estar, eu tratei de uma técnica, pessoas e bem-estar. Pessoas e bem-estar. Só vou lembrar o nome do livro, Pessoas e Bem-Estar, né? Isso. É um livro. Pessoas e Psicologias é outro livro. Liderança e Espiritualidade é outro livro. É outro livro. O Planejamento Estratégico para a Vida é outro livro. É todos os títulos, né? Planejamento Estratégico para a Vida. Esse eu tenho um carinho especial porque foi o primeiro. Porque o dia que me chamaram para participar desse livro, eu tive tudo que é mal-estar que você pensa. Eu falei, mas eu nunca escrevi nada, como que eu vou? Mas eu tenho uma característica que eu sou muito de desafio, de encarar as coisas. Eu falo assim, eu vou lá e encaro os bichos. Eu falei, e por que não? Sim. Então, essa pergunta que você me faz, e por que não? E por que eu não poderia escrever? O máximo que pode acontecer é dar errado. E eu meti a cara e escrevi. E foi muito interessante, porque eu nunca fui atrás e falei, eu quero escrever isso. Todas as vezes, a editora, imagina, a editora de São Paulo me ligando, nós queremos que você participe. Como vocês me acharam aqui em Cuiabá? Sim. Isso foi. Bom, mas os queridinhos mesmo são os 2 livros que eu escrevi sobre programação neurolinguística. O primeiro, que foi lá em 2015, eu ainda trabalhava na empresa, né?
E eu usava as técnicas. Mas aí tu trabalhava na Caixa? Não, eu trabalhava no RH. De uma outra empresa. De uma empresa, isso. O nome do livro é PNL nas organizações. Exato. PNL, com essa sigla mesmo. Isso. PNL, que é Programação Neurolinguística, né? Nas organizações. Então, a ideia da Líder, que é a editora, foi trazer experiências de uso da PNL dentro das empresas. Sim. Então, eu coloquei o meu artigo nesse livro, foi como no RH eu utilizava para fazer recrutamento, seleção, no treinamento, né? Isso, escrever começa a te dar muita expansão cerebral, né? Você começa a ter flexibilidade, você precisa pesquisar, né? Então, a tua experiência... A gente já sabe de onde vem. Então, assim, o difícil é escrever o primeiro, depois parece que você se solta, né? Então, eu escrevi um livro também sobre coach, que foi da minha formação, do Metacoach, né? Que também é da neurosemântica. Tem várias pessoas do Brasil inteiro. Mas o queridinho mesmo que eu entrego para todo mundo que faz a formação em PNL comigo é o Libertando Sua Mente com PNL. Tá aqui, ó, em 2017. Isso. Libertando Sua Mente com PNL. Isso. Então, esse livro foi ideia do Deroni, que é lá de Porto Alegre. O Deroni também faz parte da turma de trainers que eu faço parte. E ele teve a brilhante ideia de convidar trainers para escrever artigos dentro desse livro. Sim. Então, ele sequenciou por ordem do mais fácil para o mais difícil, né, os conteúdos, e colocou a gente para escrever. Então, eu escrevi um dos artigos que eu mais gosto sobre estados e metaestados. Adoro falar sobre inteligência emocional, etc. Então, ele colocou a gente para usar uma linguagem mais simples, mais acessível, porque quando eu comecei a estudar PNL, a minha grande dificuldade é entender aquela linguagem complexa da PNL. Sim. Daí, quando ele teve essa ideia, eu falei, fantástico. Então, toda pessoa que vai fazer uma formação, e eu tenho uma turma de practitioner que começamos no final de semana passado, eles recebem um livro, esse livro. Tá, mas se alguém que está nos vendo, ou vai nos ver no podcast, no Ativamente Cast, ou no portal Fala Litoral, né, aqui de Santa Catarina, quiser algum dos teus livros, começa colocando o teu nome, né? Beatriz Bremiller, que tá ali para as pessoas verem. Mas acha onde esses livros? A própria editora, no site das editoras, né? Esse Libertando a Mente com PNL é da Líder mesmo. Líder, L-E-A-D-R, Líder. Isso, Líder, é uma editora de São Paulo. E no meu site também tem um link para esse... Para os livros. Bacana. Então, também. Então, vamos lá no site, né? www.beatrizbmiller.com.br. E muito bonito o site. Eu entrei no site, muito Obrigada. Bacana. Muito bacana. É um jovem de São Paulo que fez esse site para mim. É um jovem muito talentoso. Bacana. Quem precisar, eu sempre recomendo ele. Tá bom. Bom, já sabemos dos propósitos, já sabemos dos livros, mas agora queremos saber um pouco dos cursos. Dos cursos, né? E eu vi lá no teu site, né? Tem vários cursos lá, né? Aí eu anotei, não sei se anotei todos, mas um é Excelência em Atendimento, o outro é Relacionamentos Harmoniosos, o outro é Inteligência Emocional, o outro é Poder Pessoal, tudo que eu quero. Poder Pessoal. Liderança e muito mais. Bom, explica um pouquinho esses teus cursos. Eles são online, eles são presenciais? Vamos colocar um, por exemplo, aqui. Excelência em Atendimento. É um curso que dura quanto tempo? É online, é presencial? Como é que é? O Excelência no Atendimento, eu ministro esse treinamento já tem mais de 20 anos. Então, eu ministrava ele dentro da Caixa Econômica e lá tinha um formato de 40 horas, para você ter ideia. Daí eu fui enxugando, porque eu achei que 40 horas era muito, né? Então eu fui enxugando. E daí eu comecei a trabalhar, depois que eu saí da Caixa, em 2000, eu comecei a trabalhar em turmas fechadas para empresas, em company. Então, cada empresa sempre tem detalhamento deles, coisas deles. Então, às vezes, a gente insere a missão, visão, valores, e assim. Então, eu tenho feito esse trabalho presencial,
né, para empresas. Esse excelência em atendimento. Excelência no atendimento. É. Eu tenho, só uma partezinha, eu tenho uma empresa, sou sócio de uma empresa, onde, pode acreditar, trabalham 40 mulheres. Uau! A clínica médica, né? E excelência em atendimento, eu acho assim que talvez é uma das coisas mais importantes que existe quando chega um cliente, quando chega uma pessoa. E esse curso você dá nas empresas. Eu dou nas empresas, turmas fechadas, e esse ano eu resolvi abrir em turmas abertas lá em Cuiabá. E vou lançar em maio ele online, só que ele será um modelo de aulas gravadas, que a pessoa poderá acessar a plataforma e fazer a medida. Então, quantas horas? São 8 horas a parte básica, e tem mais 8 horas que eu ensino técnicas de PNL básicas para utilizar no atendimento. Então, o total do curso são 16 horas. Esses tempos, eu tava conversando com o pessoal lá na clínica, numa reunião que teve normal, assim. E aí tem aquela história, né, que a McDonald's diz o seguinte, né? O problema não é fazer um sanduíche bom, é fazer 1 milhão de sanduíches por hora. E bom, né? Esse é o problema, né? É um desafio e o tanto. desafio né? e tanto. Um sanduíche é a coisa mais fácil. Eu também faço um sanduíche, mas eu quero ver eu fazer 1 milhão de sanduíches numa hora, né? E lá no atendimento é mais ou menos assim, né? Porque quando, digamos, uma secretária, uma atendente, principalmente de uma clínica, né? Que a pessoa chega e às vezes ela está com algum problema emocional, porque está com a saúde abalada, né? Está com medo, né? E aí o problema não é atender um paciente, mas é atender 50 pacientes que chegam para consultar, né? Porque ninguém vai no médico se tá bom. Então, as pessoas já vão, às vezes, com receio, tá, medo. E a pergunta que eu faço para você é o seguinte, isso é possível treinar e deixar? Sim. Sim. Os 50? Sim, porque e daí a gente trabalha muito as questões internas. Sim. Uma coisa é eu atender o outro e me envolver com o que o outro traz dele. Outra coisa, eu me manter em paz, tranquilo e independente de como o outro chega, eu ser aquela pessoa capaz de ajudar aquilo, né? Sim. Que isso tem muito a ver com as emoções. Então, assim, o Goleman diz assim, que nós contagiamos as pessoas com as emoções que nós sentimos. Exatamente. E eu, que sou uma aluna mais atrevida, eu resolvi fazer uma separação. Então, eu digo, a gente contagia com as emoções negativas. Não, perdão. Contamina com as emoções negativas e contagia com as emoções positivas. Descobri, a PNL é uma vacina. Então, onde a gente chega, nós vamos chegar com as nossas emoções como nós estamos. Né? Então, a gente vai impactar os ambientes, sempre. Agora, se a pessoa que está ali no atendimento tem plena consciência de quem ela é, no estado que ela está, e que a outra pessoa está chegando com o mundo dela, mas não é contra você, é que ela está vivendo, às vezes, um desafio, uma ameaça, uma questão difícil, às vezes ameaça contra a própria vida, né? Clínica tem essas coisas. Exatamente. Então, assim, eu sou a pessoa que está ali para melhorar a condição dessa pessoa que chega dessa forma, né? Então, o meu bom estado, o meu estado mais leve, às vezes um estado de compaixão, um estado mais até de alegria, pode contagiar positivamente as pessoas que chegam. Então, são coisas que a gente trabalha no Excelência no Atendimento. Tá, tá bom, entendi. Mas agora eu quero saber, eu estou interessado em ter um poder pessoal forte. Como é que eu faço isso? Então, nós vamos falar do outro treinamento. Tem um curso, né? Poder pessoal. Na verdade, essa é uma técnica dentro do Maestria das Emoções, o AGP.
Ele é a criação do Michael Hall, que é americano, né, do Instituto Internacional de Neurosemântica. E no Brasil a gente deu mais um nome, né? Então, assim, ele chama Acessando o Seu Gênio Pessoal. Sim. E eu agreguei o Maestria das Emoções como um nome, porque, afinal, esse é um treinamento que faz 14 exercícios. Entre eles é o poder pessoal. Sim. É um exercício para você se empoderar, porque nós temos 4 poderes e a gente precisa se apossar deles para poder viver. Quais são esses poderes, Ardoni? Eu quero saber. Dá para dar um spoiler? Dá sim. Então, assim, o poder de pensar. Pensar. O poder de sentir. Sim. O poder de agir. Opa, qual que é o próximo? Pensar. Sentir. Agir. Ai, qual que é o próximo? São 2 externos e 2 internos. Ah, de se emocionar. Não, então, não, tá no sentir já, quer dizer. Mas quando eu penso e sinto, é algo interno. Sim. Eu posso compartilhar ou não. Quando eu penso... o poder de falar. Opa! A linguagem. É o poder de falar. É a mesma coisa? O poder de falar. Então, assim, eu só falo se eu quiser falar. Sim. Eu só penso o que eu quiser pensar. A gente tem domínio sobre isso. Sim. Eu sinto o que eu quiser sentir. Sim. Né? E eu ajo... E eu vou fazer o que eu quero. Mas Beatriz, se alguém me ameaçar, você ameaçada e sai do padrão. Sai do salto. Sai do salto. Então, assim, esse exercício é um exercício para você se apossar desses seus 4 poderes de resposta e estar pleno dentro de você. Então, esse é o poder pessoal. Você aprimorar esses 4 poderes, né? Sim. Pensar, agir, sentir e falar. E falar. Muito bem. Né? Porque, assim, a gente pode escolher. Mas mesmo o que sentir... Bom, e vamos então para uma parte. Algo acontece do lado de fora, né? Uma ameaça, alguém dá uma fechada no trânsito, a gente não tem como evitar sentir algo, certo? Não tem como não. Não tem. A gente vai sentir, somos seres emocionais. Mas o que a gente faz na sequência, aí a gente tem poder. E isso é possível treinar? Sim, plenamente, plenamente. E no Maestria das Emoções a gente treina isso. Treina também autoestima incondicional, foco nos objetivos que você quer. Tem um exercício que eu acho incrível, chama Detonando Desculpas. Que às vezes a gente não realiza aquele sonho, algo maravilhoso que a gente quer, porque a gente se dá toda sorte de desculpas. Esse exercício vai lá e acaba com as desculpas. A desculpa sempre está na ponta da língua. Então, assim, são 14 Mas isso é normal, né? exercícios. Todo mundo tem desculpa, né? Eu sou normal de ter desculpa? Todos nós. Mas à medida que a gente toma mais consciência de que você está dando a desculpa esfarrapada, você pode escolher fazê-lo ou não. Quer dizer, se eu tenho... Esses dias eu estava lendo um artigo que diz o seguinte, nessa questão da emoção e razão, né, da neurociência comportamental, né? Eu li um trabalho científico que dizia o seguinte, só o fato, eles fizeram isso com CEOs de companhias, né? Só o fato de você ter consciência, não quer dizer que você vai agir diferente, mas ter a consciência que você age de uma determinada maneira, que não é a melhor maneira, que poderia ser diferente, só o fato de você ter essa consciência já melhora a tua possibilidade de você começar a mudar esse hábito. Perfeito. Só o fato de você ter a consciência. Sim, porque qualquer processo de mudança vai começar pela consciência de onde eu estou. Então, se eu, por exemplo, sou um líder autoritário, grosseiro, não respeito os outros,
quando eu tomo consciência que eu faço isso, que às vezes a pessoa nem não se dá conta Não que faz se dá isso. conta, exatamente. Acha que a forma dela agir é perfeita, que está tudo certo. Então, só o fato de tomar consciência e falar assim, uau, eu faço isso. Aí é o primeiro passo. Porque quando a gente fala, meu Deus, não acredito que eu fiz isso. Que eu fiz isso. Bom, isso desencadeia um processo de mudança. Exatamente. Então, assim, e é o que o Goleman chama de autoconsciência. Então, quando eu percebo onde eu estou, como eu ajo, né, que emoção eu sinto, eu consigo, a partir dali, criar a mudança, né? Ir para a autogestão e mudar. Tá bom. Bom, nós vamos agora, já falamos dos teus cursos, já falou já um pouquinho da inteligência. Deve ter muito mais coisa. Faltou falar de um importante. Então? Harmony, que é lançamento também esse ano. Qual que é? O relacionamento harmonioso. Ah, eu vi aqui. É. Mas esse não foi feito ainda? Ainda não. Ah, esse está em gestão. Esse é Eu um tenho aqui workshop. Relacionamentos harmoniosos. Isso. Esse é um workshop, porque eu comecei a fazer o trabalho com casais. Sim. E daí eu tive aquele grande insight um dia. Eu falei assim, e por que não levar isso para mais pessoas? Em vez de fazer de um em um, né? Por que não levar para mais casais? Então, o que a gente trabalha nesse relacionamento? Primeiro, isso é para casal. Só para casais. Só para casal. Não aceito ninguém sozinho lá. Sim. Primeiro, porque assim, a primeira parte desse workshop é o casal, porque é sigiloso, porque é uma conversa só no casal, então o casal não se expõe. Tá? Mas são vários casais? Vários casais. E eles conversam separadamente? Sim, cada um ali no seu cantinho. Primeiro eu vou fazer apresentações, explicar, etc. Né? Mas assim, a primeira parte, eles vão olhar se existe mágoa, coisas guardadas, aquelas coisas que não foram resolvidas. Sim. Então, eles vão ali, primeiro um fala, depois outro fala um com o outro. Isso separadamente? Sim, separadamente. Ali eles vão passar limpo e fazer um processo de se limpar, perdoar, acabar Sim. com aquilo. Então, eles fazem uma prática, né? Um exercício. É um exercício, escrito e tal. E depois eles vão eliminar tudo isso. Acabou. A partir de agora, é complexo. Eu estou explicando com palavras simples, Sim. mas... E daí, na sequência, eles vão fazer o que eu chamei de o pacto de amor. Como nós queremos a nossa vida a partir de agora. Agora que tudo isso foi eliminado, então cada um vai falar para o outro o que ele espera do relacionamento, o que ele pode doar para o relacionamento e o que é inegociável. Certo. Então, para um pode ser inegociável a traição, por exemplo. Não, eu quero fidelidade absoluta. Não isso tem conversa. Não tem, né? Então, cada um vai conhecer e, normalmente, o inegociável são poucas coisas. Sim. Né? São poucas coisas. Sim. E eles vão conversar para entrar num pacto. Então, as coisas que cada um pode fazer para a relação e o que o outro espera. Então, e se esperar algo que eu não tenho como dar? Tem que existir essa conversa. Tá certo. Tem que existir. Isso é um curso que dura o quê? É uma tarde. Uma tarde? É rapidão. Rapidinho. Que bom. Eu já fiz isso com casais e foi uma experiência muito rica. Tá, e esse curso tu já lançou ou vai lançar? Para abril. Para abril? Abril. Tá bom. É só ir lá no site que está lá, né? Eu já vi lá. E também é presencial. Não dá para fazer online o curso dele. Esse não dá. Bom, mas agora nós vamos falar mais especificamente sobre o último curso que você vai ministrar, que está marcado para o dia 30 e 31 de março. É um sábado. Sábado e domingo. Sábado e domingo, das 8 às 18 horas no sábado e das 8 às 16 no domingo. Presencial. Isso. Lá em Cuiabá. Isso. Lá em Cuiabá.
Não é aqui em Santa Catarina. Não, é lá em Cuiabá. Lá em Cuiabá. Pô, aqui em Santa Catarina, quem sabe, né? Quem sabe. Né? Se tiver alguém que queira me trazer para cá, tudo é possível. O nome do curso é esse aqui, O Ser Consciente. Isso a gente já falou um pouquinho aqui, né? De ter consciência do que a gente é. O que é esse negócio aí de o ser consciente? É ser consciente ou é o ser humano consciente? Como é que é esse negócio? Né? Qual que é a pergunta que você fez, Arnone? Esse título, né? O Ser Consciente. Né? Esse curso que vai ser 2 dias lá, o que é o digamos assim, por que tu colocou esse título, né? O Ser Consciente? Então, veja, o que você me perguntou agora é mesmo, né? Então, quando a pessoa toma consciência de onde ela está, do como ela está criando a realidade dela, né? Então, ela é capaz de agir em cima disso. Então, nesse curso, a gente vai trabalhar várias coisas, né? Primeiro, trazer a consciência que eu crio a minha realidade. Trazer a consciência seria assim, para o pessoal entender, se dar conta, é isso? Se dar conta. Se dar conta. Então, primeiro, as escolhas que a gente faz na nossa vida, né? Quer dizer, a vida que nós temos hoje, independente de que idade você está, a vida que a gente tem hoje, ela é resultado de escolhas que a gente fez. Sim. Escolhas conscientes ou escolhas inconscientes. Certo. E posso dizer, como psicóloga, que a maioria delas são inconscientes. Sim. São inconscientes. Por que elas são inconscientes? E tudo isso que eu vou falar agora tem a ver com o que a gente vai trabalhar no curso. Sim. Então, assim, às vezes eu me direciono pelas crenças que eu aprendi com a minha família, com os meus pais, no meio onde eu vivo. Então, eu faço escolhas a partir de crenças internas. Sim. Então, que nem sempre são conscientes. Quer dizer, talvez a maioria não seja consciente. A maioria não é. Eu sei que, por exemplo, a gente vai fazer um exercício sobre crenças lá, né? Então, por exemplo, nós temos crenças limitantes sobre tudo, né? Temos crenças sobre a gente mesmo, sobre as pessoas, sobre as possibilidades, sobre as capacidades. Então, lembra que eu brinquei agora e disse assim, quando me chamaram para escrever um livro, eu fiquei desesperada, falei, mas eu nunca escrevi. Então, eu tinha uma crença limitante sobre que para mim não seria possível escrever um livro. Que acabou pelo menos em 6 livros. Eu tive que me ver com aquela crença para dar conta de escrever. Você não acabou com a crença, você destruiu a crença, porque depois de 6 livros, a crença foi destruída. Então, na verdade, eu fiz, na época, um exercício da neurosemântica, que é no mesmo curso que Teu Poder Pessoal, tem um exercício sobre crenças, para você destruir. Mas para você destruir uma crença, você primeiro precisa perceber como ela está. Então, a gente observa, como eu observo uma crença na minha vida? As crenças, nós temos crenças possibilitadoras que nos impulsionam, que fazem a gente atrás do que a gente quer e tal. E elas são maravilhosas e a gente não tem que fazer nada com elas. Sim. Agora, nós temos crenças limitantes e elas que às vezes criam padrões repetitivos. A gente, eu não quero mais fazer assim, eu não quero mais ser assim, mas quando você vê, você fez de novo. Eu agora me lembrei de um outro tópico que mistura, né, com isso que você está dizendo, a neurociência comportamental, né? Que eu também esses tempos estava vendo uma pesquisa que diz o seguinte, que quando você, por exemplo, não sabe fazer uma coisa, não sabe. Eu, por exemplo, posso não saber escrever um livro, vamos supor, mas tem uma pessoa que eu conheço que sabe escrever o livro. Então eu não sei, mas o simples fato de eu pensar que eu escrevi um livro e que e materializar ele na minha mente, já aumenta a minha possibilidade de eu ter essa habilidade em 30%. Uau, que incrível isso! Né? O cérebro já vai formando neurônios e conexões mais fortes para me ajudar.
Olha que legal isso. Então, assim, ó, isso é a questão às vezes você acredita que você não pode fazer uma coisa, mas se você trocar a chave daquele pensamento, de repente mesmo que você não saiba, você já começa, o teu cérebro quer te ajudar, né? Ele quer o tempo todo criar processos para facilitar a sua vida. Eu vejo assim, numa linguagem bem simples, né? Me perdoe, estou aqui na frente do médico. Não, mas é isso aí mesmo. Então, eu brinco assim, quando eu ensino sobre isso no curso, eu falo assim, o nosso cérebro ele é burro, porque ele não sabe distinguir algo que eu vivi de fato de algo que eu imaginei. Como se eu imagino, e aí olha que legal que você falou, eu não sabia esse percentual, 30%, é incrível. Quem descobriu isso não faz muito tempo, foi em 2005, Pascual Leone, um professor de Harvard. Olha que bacana. Ele descobriu isso fazendo um trabalho, né? E então, assim, a conclusão desse trabalho, isso é muito bacana, e eu sempre me lembro disso quando alguém fala o que você falou, que é o seguinte: o cérebro, ele não consegue diferenciar muito o que é a imaginação. Não é que ele não consegue, ele não diferencia muito. Não diferencia. O que é a imaginação do que é a realidade. E aí tem duas implicações que eu sempre digo, muito importantes. A primeira delas, eu não posso prever o futuro, não é mesmo? Não. Mas eu posso programar o meu cérebro para o futuro. Fantástico! Eu não posso mudar o passado. O que aconteceu, aconteceu. Mas eu posso ressignificar o passado. Perfeito. Daí você está falando comigo da PNL. A gente trabalha então, isso, o né? cérebro, você falou isso agora. Agora eu estou botando na linguagem da neurociência. O cérebro segue o fluxo dos pensamentos que a gente dá para ele. Exatamente isso. Então, e aqui nós estamos falando de coisas positivas. Sim. Então, a atenção a você que fica criando, mas não vai dar certo, e não sei, não vou dar conta. Você está criando da mesma forma neurônios para destruir o que você quer. Exatamente. E isso, eu fiz umas aulas em 2020, aquele tempo que não me deixaram trabalhar. Da pandemia? Eu fiz várias aulas com neurocientistas e eles falavam, à medida que você vai pensando e sentindo, porque tudo que você pensa vai gerar uma sensação, uma emoção no seu corpo. Sim. Se eu penso coisas negativas, eu vou ter emoções negativas. Se eu penso positivo, eu vou ter emoções positivas. Exatamente. Então, se eu estou constantemente pensando em coisas ruins, negativas, eu vou bombardeando de tal forma o meu sistema imunológico que eu vou adoecer meu corpo. Não, e produz substâncias químicas que vão te prejudicar. Sim. Isso a bioquímica hoje já mostra isso. Já mostra tudo isso. Já mostra isso. E da mesma forma, então, criamos para o positivo. Olha que interessante. Então, é muito melhor direcionar para o positivo. Então, voltando lá na pergunta, né, que você fez. E sobre ser consciente? Então, o primeiro passo, né, nós vamos trabalhar nesse... É uma vivência, na verdade, né, que vai... o tempo todo vão ter práticas e Sim. também movimentos sistêmicos nela. Então, nós vamos trabalhar a pessoa perceber que a vida que ela tem é fruto das escolhas que ela tem feito, né? Algumas conscientes, outras inconscientes. Tá, vamos voltar aqui um pouquinho. A pessoa, você falou agora que a pessoa perceber que a vida que ela tem é fruto das escolhas dela. Que ela tem feito. Tá, e aí ela vai se dar conta e lá o curso é o ser consciente. Agora a pergunta é a seguinte. Como que é essa porcentagem aí fora, na realidade, das pessoas? Tanto assim, do ponto de vista, às vezes pessoas com pouca, digamos, educação no sentido de estudos, né? Ou pessoas, às vezes, com curso superior. As pessoas, assim, de uma maneira geral, elas percebem isso ou não? De forma geral,
as pessoas não se dão conta. Elas estão vivendo, fazendo loucuras, entre aspas. Não interessa, assim... Está focada no trabalho, na família, nas coisas que estão aí do lado de fora. Veja que a gente é muito estimulado, educado, para cuidar do que está fora. Ah, eu tenho que trabalhar, eu tenho que dar o meu melhor lá, eu tenho que cuidar da minha aparência, eu tenho que cuidar da minha família. E a gente quase não se dedica a olhar para dentro. Então, essa vivência é um convite para parar e olhar para dentro. Então, assim, não vai depender de conhecimento acadêmico, de nada, qualquer pessoa. Mas esse é um ponto muito importante, Arnone. A pessoa tem que estar disposta a parar para olhar para ela mesma. Tem que querer. Tem que querer. Não, sem querer, nada acontece. Nada né? funciona. Sem querer, nada funciona. Então, assim, a pessoa tem que ir para essa vivência disposto a saber que, ok, poderá surgir e ela descobrir como são vivências. Às vezes a pessoa vai se dar conta de coisas doloridas até. Sim. E coisas, às vezes, traumáticas que vêm lá da infância. E ali, na verdade, nós vamos trabalhar para trazer aquilo, trazer à luz, a pessoa perceber aquilo onde ela está e com exercícios e práticas para a pessoa chamar de curar aquilo, para a pessoa superar aquilo que está travando ela. Porque quando você não consegue um resultado, você quer algo e não consegue ter aquele resultado, tem algo inconsciente te travando e você precisa olhar. Então, nós vamos trabalhar com várias questões, inclusive as identificações. Às vezes a gente se identifica tanto com os papéis que a gente tem na vida, com as coisas, que isso vira também uma trava. Então, assim, ser consciente é eu perceber todos os aspectos da minha vida que estão criando, me potencializando, mas principalmente a proposta é olhar aquilo que não está bom para eu poder sair desse lugar. Eu vou fazer como é que se chama? Um exercício contigo agora. Vamos supor que eu trabalho em determinado local, certo? E lá nesse local tem um colega de mesa de trabalho que me incomoda o tempo inteiro. O tempo inteiro. Todo mundo tem alguém por perto. Que me incomoda o tempo inteiro. Né? Quer dizer, eu acho que ele me incomoda. Na minha percepção, eu acho que ele me incomoda. O que eu posso fazer, né, para... Pode ser que eu estou percebendo isso, né? Mas pode ser que eu não esteja percebendo o contexto inteiro, ou esteja me deixando levar só pelo aspecto externo, sei lá, entende? Cada um entende de um jeito as coisas. O que eu posso fazer, vamos supor, conscientemente, né? No ser consciente, para que eu, de repente, minimize isso aí, ou vire essa chave, porque eu não posso, é meu colega, eu não posso despedir ele, não posso demitir ele, não posso nada, ele é meu colega de trabalho. O que eu posso fazer? Tem uma frase que eu uso, é que às vezes as pessoas não ficam confortáveis com essa frase, mas é assim, eu digo assim, nunca é o outro. Nunca é o outro. Então não é ele, sou eu. Nunca é o outro, sempre é você. Então, assim, o que nesse outro me incomoda tanto? Sim. O que ele faz ou fala que me incomoda tanto? Porque seja lá o que o outro faça, né? Quem está sentindo sou eu. Sim. Quem está incomodado sou eu. E o que está me fazendo sentir o incômodo com a atitude ou com a fala do outro? É algo em mim. Sim. Poxa, então, o outro pode apenas estar sendo um gatilho a disparar algo muito antigo, que pode vir até da infância, às vezes. Sim. Então, quando eu olho para o outro e penso assim, o que eu tenho em comum com essa pessoa que tanto eu me incomodo? Então, primeiro é tirar o foco. Quando a gente olha o colega, esse colega me incomoda,
e eu coloco foco para mim. As atitudes desse colega me incomodam. Então, a pergunta, o que nessas atitudes faz com que eu me sinta incomodado? Quando eu faço uma pergunta dessa, lá o meu inconsciente vai buscar para me trazer a resposta. Então está dentro de... Voltamos ao início. Está dentro de nós mesmos. Sim, porque não é ele, é nós. Seja lá o que o outro faça, por que a gente não se incomoda com tudo que todo mundo faz? Agora me lembrei de outra coisa. Porque quando você tem uma lista de problemas muito grandes, você tem que pensar se você está nessa lista. Será que você está nessa lista? Às vezes é você o problema. É o primeiro. É o primeiro. Então, e é incrível isso, Arnone. Essa é um ponto-chave crucial. Porque se eu começo a parar de apontar para o outro e dizer você é um problema na minha vida, e esse é você deu exemplo, colega de trabalho, às vezes é o irmão, às vezes é o filho, às vezes é a mulher, o marido, às vezes é o pai ou mãe. É isso aí. Então, assim, e a resposta é a grande bênção, eu digo assim, e que tem a ver com o poder pessoal, é porque a resposta está em mim. Sou eu que posso mudar essa realidade. Porque se eu olho para o colega e falo, é isso, esse jeito autoritário dele, eu também tenho, é por isso que me incomoda tanto. Ponto. Tá, isso aí que a gente está falando vai ter lá nesse curso. Sim. Vai ter lá. Nós já estamos com 51 minutos. Meu Deus! Nós temos a gente que fala em partir. A gente fala demais. Como é? A gente gosta de vamos falar, voltar ao teu propósito, vamos ouvir mais. Mas nós estamos aqui para falar. Exatamente. Não estamos no Fala Litoral? Estamos no portal Fala Litoral, Balneário Camboriú, e no Ativamente Cast e no Instagram ao vivo. Eu vi que esse curso a treinadora é você, né? A Beatriz Brimiller, psicóloga, e tem uma outra treinadora também, a Rita de Cássia Benite Soder, né? Que ela é uma consteladora sistêmica, né? Ela trabalha com constelações familiares, né? E esse curso, para a gente deixar bem claro, ele é um curso presencial, né? Sim. Lá em Cuiabá, que vai acontecer, vou repetir, no dia 30 e 31 de março, é um sábado e um domingo, de manhã, das 8 da manhã às 18 horas no sábado, domingo das 8 às 16 horas, né? E é um curso que tem um investimento de R$ 980, né? Certo? Isso, sim. Isso. Então, à vista e tem opções de pagamento parcelado. Aí é conversar com você no teu... Isso. Eu vou colocar aqui o teu telefone, posso colocar? Sim, claro. É o 065 Sim. 99604 1234. Perfeito. 065 99604 1234. Então, assim, quem quiser, se interessou pelo assunto, e todas as pessoas têm interesse sobre esse assunto, né? E quiser, digamos, se informar melhor, liga para esse WhatsApp, né? Conversa com você ou com a secretária que está encarregada do curso. E entra no teu site, né? www.beatrizbrimiller.com.br. Esse Brimiller, o B é maiúsculo, né? Não, em minúsculo mesmo. É tudo minúsculo? É tudo minúsculo. Eu tenho como maiúsculo. Bom, então tá. www.beatrizbrimiller, como está no título, lá, né? .com.br. O teu Instagram, @BeatrizBrueh, Beatriz com Z, BRUEH. Isso, lá no Instagram tem tem vídeos, várias informações também. Tá bom. Então é o seguinte, fala um pouquinho numa mensagem final, né? Para os pessoas que estão nos ouvindo, né? Aqui em Santa Catarina e também no Brasil inteiro e no mundo inteiro, porque a Rádio Fala Litoral vai para Portal Fala Litoral, vai para o mundo inteiro, né? Olha que bacana. Fala um pouquinho de uma mensagem final, que nós já estamos chegando em quase 1 hora. E faz motiva esse pessoal, né, para se dar conta mais de ser um pouco mais consciente no dia a dia, né? Então, sim,
Eu vou aproveitar e lembrar dos ensinamentos do Daniel Goleman, né? Inteligência emocional. Então, se eu estou atento sobre a qualidade dos pensamentos que eu tenho e percebo, cada pensamento gera uma emoção em mim. Então, se eu estou atento o que eu estou pensando e o que eu estou sentindo, eu posso fazer o que o Goleman chama de autogestão. Então, eu posso... eu estou pensando aqui, não vai dar certo, não sei o que, não sei o que. Eu estou pensando algo negativo. A hora que eu interromper, e a gente interrompe com um simples pare, para de pensar isso. Quando eu me pego com alguma coisa assim, eu dou uns berros comigo mesmo. Isso é normal, né? Sim! Agora, 100% não dá para ser. Não. Acontece, ainda acontece. Muito menos que eu pratico tudo isso. Né? Então, assim, eu tomo consciência que eu pensei, aquilo que eu pensei está gerando uma carga emocional ruim, interrompe na hora. Eu interrompo dando um pare. Dando uma ordem. Exatamente. E eu redireciono o meu pensamento, as emoções para aquilo positivo e que eu desejo na minha vida. E aí vai começar a criar neurônios. Exatamente. À medida que você começa a direcionar para aquilo que você quer, para o positivo, como disse a Arnone, 30%. Uau, olha que bacana isso. Então, porque a gente vai criando os neurônios. Sim. E isso você começa você passa a ter um autodomínio sobre a sua vida. Então, você começa a criar, de fato, a vida que você quer. Porque começa com a qualidade de pensamentos e emoções, e você pode redirecionar. Porque é assim, nós estamos o tempo todo criando a nossa realidade. E as coisas que você percebe que são gatilhos inconscientes, coisas repetitivas que você não é capaz de lidar, né? Então, procure ajuda. Se quiser estar lá comigo, no meu curso vai ser maravilhoso. Eu vibro com cada pessoa que passa por um processo de transformação. E fazer alguma coisa que você falou aí agora, né? Criar a sua realidade. Exato. Então, o ponto é o que eu quero para mim. Então, tem que ter clareza sobre o que eu quero. Eu não sou uma vítima da realidade. Às vezes, a gente passou por infâncias difíceis, adolescentes difíceis. Tem gente que realmente tem uma vida muito... Mas nós podemos mudar. Essa é a questão. Nós podemos criar diferente do que estamos. Às vezes, precisamos de ajuda, conforme o nível de gravidade. Então, procure alguém que te ajuda. Né? A PNL é algo fantástico que destrava, cura fobias, coisas num exercício. Né? Então... Mas, Beatriz Bri Miller, direto de Cuiabá para Balneário Camboriú, no Portal Fala Litoral, no Ativamente Cast, no Instagram, uma live. Muito obrigado pela tua presença, foi uma conversa excelente. Tenho certeza que as pessoas que estão nos vendo e que vão nos ver no futuro vão aproveitar muito essa tua sabedoria, essa tua simplicidade de falar sobre coisas complexas, como a gente falou hoje aqui, os teus cursos, os teus livros, enfim, isso é que a gente conversou. Muito obrigado. E eu vou só repetir o telefone finalmente, que é o 065 99604 1234. Eu que agradeço, Muito Arnone. obrigado. Muito obrigada. Tá bom.